Adivinha quem que vai estar aqui agora? Adivinha. Você já conhece a programação, vamos convidá-la, mas antes eu vou falar sobre o tema da palestra dela. Ela vai falar sobre otimizando o tratamento de celulite com dermocosméticos e nutricosméticos. Por gentileza, vem para cá Camila Katsuragi, de BH, fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduada em fisiologia e mentora da técnica Mega Contour. Como é que você está? Eu estou ótima, Ana. Que honra estar aqui com vocês, profissionais. É uma honra muito grande para mim estar num congresso do porte do Estética In, agora online. Um congresso que possui os mesmos valores, a mesma filosofia de vida. Se vocês não podem vir até a gente, nós iremos até vocês, porque vocês são os nossos protagonistas. É isso mesmo. Eu aproveito para dizer o seguinte, olha, nada mudou dos nossos presenciais. Nós vamos falar muito durante toda a nossa programação, mas aproveitem o nosso primeiro dia de Estética In Online. É contigo, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. Que bom estar com vocês. Sejam muito bem-vindos hoje à palestra na qual eu vou ministrar sobre otimizando o tratamento de celulite e dermocosméticos e nutricosméticos. Celulite já é um tema que deixa a gente meio de cabelo em pé, não é mesmo, pessoal? Por quê? Para começar, a celulite não deveria ter esse nome. Receber esse nome em 1980. Mas celulite, diferentemente da celulite em si, que é um processo inflamatório cutâneo, a celulite que nós tratamos em cabine, em consultório, é um tratamento completamente diferente. Né? A gente não vai tratar da inflamação aguda, do quadro agudo, mas sim de uma inflamação crônica, mas sim de uma disfunção tanto de tecido circulatório, derme e tecido adiposo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem que pensar que celulite é algo feminino. Basta ser mulher para você possuir a celulite. Né? Vou explicar hoje de uma maneira muito leve, muito gostosa, como a celulite se forma dentro do organismo e os hormônios são tipicamente femininos que vão atuar a favor da celulite contra a nossa pele perfeita. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre como ocorre a fisiologia da celulite, como a celulite se forma de uma maneira fisiológica e bem gostosa de aprender. Vou falar também sobre os melhores ativos para serem usados de uso tópico e também os melhores ativos para nós tratarmos de uso interno. Por quê? Não adianta, pessoal, a gente tratar apenas de fora para dentro. A gente também precisa tratar de dentro para fora. Eu sou Camila Katsuragi, fisioterapeuta dermatofuncional, e vamos começar agora. A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito de celulite, tá? Celulite, gente, ela é uma patologia multifatorial. Celulite é uma patologia onde a gente tem vários tipos de alterações no tecido. Começa sempre com um problema no nosso tecido intersticial, chamado de substância fundamental amorfa. Essa substância fundamental amorfa, ela começa a se tornar do meio líquido para o estado mais gelatinoso. Ela começa a se polimerizar. Quando nós falamos sobre polimerização do tecido subcutâneo ou mesmo da derme, a gente está falando em tornar a substância amorfa do meio líquido para o estado gel. São vários fatores que contribuem para isso. Mas para a gente entender como isso acontece, eu vou chamar vocês para pensar um pouquinho com a testa comigo. Quem já fez comigo o meu curso sabe como é que é. A gente sai um pouquinho do nosso quadrado e vai viajar um pouquinho nesse aspecto fisiológico. Imaginem vocês que nós temos uma piscina e todos nós estamos dentro dessa piscina. De repente, por alguma alteração hormonal, por algum problema climático, essa piscina começa a ficar com a água turva e essa água começa a ficar endurecida, ela começa a ficar meio gelatinosa. Nós, pessoas que estávamos dentro dessa piscina, a gente tinha mobilidade, a gente tinha troca com a água. De repente, quanto mais endurecida, quanto mais gelificada vai ficando essa água, a gente passa a não trocar mais calor, a gente passa a não trocar mais nutrientes com essa água. E a gente começa a ficar meio preso, a gente vai ficar meio duro. Por quê? Porque essa água vai se gelificando, vai se tornando gelatinosa e a gente vai perdendo a mobilidade. É assim
com as nossas células e com a substância fundamental amorfa. Imagina que nossas células sejam as pessoas dentro dessa piscina. E imagina que a substância fundamental amorfa seja a parte da água que está líquida e que vai se tornar um estado meio gel. Quando a gente pensa dessa forma, a gente vai pensar nas alterações estruturais e fisiológicas que ocorrem com esse tecido. São elas, por exemplo, tá? A primeira coisa, substância fundamental amorfa, ela é rica em ácido hialurônico, ela é rica em glucosaminoglicanos, que são proteínas, que são aminoácidos. Quanto mais endurecido fica essa água, menos troca de nutrientes a gente tem. A gente tem que pensar que o meio intracelular e extracelular se comunicam pelas membranas. A célula tem a membrana tanto para receber quanto para eliminar. Quando essa substância fundamental amorfa se torna mais gelificada, essa célula não tem nem nada para receber e nem toxinas para mandar para fora. E isso vai levando a uma alteração estrutural impressionante no nosso tecido. Como essa alteração da substância amorfa se dá a nível dérmico, o que vai acontecer? A substância amorfa ela vai ficar gelificada. Quando ela fica gelificada, os adipócitos começam a ficar hipertrofiados, ou seja, ele começa a aumentar de tamanho. Consequentemente, o triglicerídeo, que é a gordura em si, que mora dentro do adipócito, ele começa a se multiplicar. Então, ele vai começar a hipertrofiar, ele vai começar a aumentar de tamanho. E todas as toxinas que deveriam ser eliminadas dessa célula, começam a ficar presas dela mesma. Então, além desse adipócito, desse triglicerídeo aumentar de tamanho, eu também tenho um aumento no edema, um inchaço desse adipócito. Isso vai levar a como se eu estivesse apertando, comprimindo as estruturas sanguíneas e linfáticas. Então, por conta de uma alteração na água da minha piscina biológica, as minhas células, que seríamos nós nadando nessa piscina, vamos começar a ficar mais inchados, vamos começar a ficar maiores e os vasos sanguíneos vão começar a ser comprimidos, levando a uma estase tanto venosa quanto linfática. É assim que acontece, gente. É dessa maneira que nós temos um quadro agravado de celulite, tá bom? A celulite, ela é causada por fatores. O principal deles, minha gente, é o fator hormonal. Por isso que eu brinquei com vocês. Basta ser mulher para ter celulite. Por quê? O grande causador da celulite é o estrogênio. Aí vocês devem estar perguntando, poxa, Cami, mas por quê? Por que é o estrogênio? Porque é o estrogênio o responsável para deixar essa substância amorfa, é o responsável para tornar a substância amorfa do estado líquido para o estado gel. Ele aumenta a hiperpolimeração desse tecido, dessa substância. Então, o estrogênio é o grande causador da celulite. Por isso, quando as mulheres tomam anticoncepcionais ou quando elas estão em processos de pré-menstruais, elas aumentam e pioram o quadro da celulite, tá bom? Para a gente pensar que o estrogênio é o grande causador, não é porque a mulher tem estrogênio que ela vai ter celulite, apesar de toda mulher ter propensão a ter a celulite. É muito diferente. As mulheres que têm um quadro definido como predominância estrogênia, ou seja, um quadro onde o paciente, a cliente, ela vai desenvolver uma sobressalência. O estrogênio, ele se sobressai em cima da progesterona. Todos esses quadros têm um aumento na piora da celulite. Então, minha gente, é muito legal vocês perceberem na ficha de avaliação a cliente de vocês. Ela toma anticoncepcional? Ela possui o quadril mais avantajado? Ela possui acúmulo de adiposidade no quadril? Coxa grossa, cintura muito fina, aquele aspecto pera? Se ela possui, provavelmente ela possui a chamada predominância estrogênica, tá bom? E quando a gente sabe, de dentro para fora, a gente sabe o que acontece com a nossa cliente, a gente vai saber como conduzir o tratamento da celulite. Então, o estrogênio, além dele hiperpolimerizar a substância fundamental amorfa, ele também aumenta o edema. Por quê? Porque vai aumentar a substância fundamental amorfa, vai se tornar mais gel. O adipócito vai ficar mais hipertrofiado porque o estrogênio também favorece a lipogênese.
tá? Para quem gosta de estudar muito sobre a adipogênese e a lipogênese como eu, a gente sabe que o estrogênio também está 100% ligado à ideia de se ligar e de se comunicar com os alfa-receptores. Então, os receptores de adipócito estão mais presentes nas mulheres em quadril e infraabdômen. Por quê? Porque ele é estrogênio dependente. E também a gente tem o aumento do edema, pois comprimiu tanto vasos sanguíneos quanto vasos linfáticos. Além do estrogênio, a gente também tem a progesterona. Todo excesso de progesterona, e aí vamos falar agora um pouquinho, né, da predominância progestogênica, ou da predominância à progesterona. A progesterona, pessoal, ela tem um poder de relaxar as válvulas dos vasos sanguíneos e linfáticos. E isso é natural, principalmente por conta da gestação, porque a gente precisa de um relaxamento de todas as estruturas do nosso corpo, seja de vasos, sejam de ligamentos, sejam de tendões, para poder facilitar o parto. Mas quando nós não estamos gestantes, né, quando a mulher não está gestante, isso daí é muito comum acontecer em quem possui predominância progestogênica. E como ocorre um relaxamento das válvulas, sejam sanguíneas, sejam linfáticas, ocorre também uma estase, tanto venosa quanto linfática, piorando ou agravando ainda mais o grau da celulite. Temos 2 hormônios que também trabalham muito em sinergia com a adipogênese e que estão ligados diretamente ao aumento da celulite. Um deles é a insulina. A insulina, ela é um hormônio que favorece a lipogênese, pois ela é a chave da fechadura do receptor alfa. Ou seja, basta ter um aumento de insulina no sangue para você ter tendência a engordar, para você ser mais favorável à lipogênese. Por isso que é tão importante a dieta pobre em carboidratos de alto índice glicêmico. E a gente tem também a prolactina. A prolactina, ela aumenta muito a retenção hídrica, ela aumenta muito a retenção de líquido. Quanto mais líquido extracelular nós temos, mais substância amorfa em estado gel a gente vai possuir. Então, são esses hormônios. É muito importante na avaliação vocês perceberem isso. Cliente toma anticoncepcional? Cliente tem a tendência a tomar anticoncepcional à base de progesterona? Cliente tem uma dieta rica em açúcar? A cliente tem um aumento de prolactina, ela está amamentando? A gente precisa entender as causas da celulite, como ela se forma, para assim a gente poder ter êxito no tratamento. Porque senão a gente sempre vai dar murro em ponta de faca, ou enxugar gelo, não é mesmo? E aí, a celulite ela pode ser classificada. Foi instalado a celulite, né? Então, sempre começa com a substância amorfa saindo do estado líquido para o estado gel, ocorre uma hipertrofia e um aumento do adipócito, e ocorre uma estase venosa, ou seja, um aumento de edema, seja de sistema sanguíneo, seja de sistema linfático. Vejam bem, pessoal, se essas são as causas da celulite, a gente tem que pensar em atuar para reverter esse quadro. A gente teria que diminuir ou transformar a substância amorfa do estado gel para o estado líquido. A gente deveria diminuir o tamanho do adipócito, ou seja, trabalhando lipólise, apoptose, né, necrose no adipócito. E a gente também deveria aumentar e melhorar o fluxo sanguíneo, através de uma boa drenagem, através de uma boa massagem, que melhore o retorno tanto venoso quanto linfático. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que entender em que estágio essa celulite se encontra. Existem várias classificações na literatura. Eu vou falar para vocês de algumas classificações mais comuns e que a gente encontra de maneira mais corriqueira e mais recorrente dentro dos consultórios, que é o que a nossa cliente vai falar para nós. A primeira delas é a classificação de celulite grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. 3 e 4, né? Grau 0 é aquela mulher que ela praticamente não apresenta celulite. Ela anda, ela contrai o glúteo, ela contrai a coxa, praticamente não aparece nenhum tipo de furinho, nenhum tipo de alteração circulatória, né? Muito difícil hoje em dia, né, gente? Vamos combinar. A gente tem o grau 1. O grau 1 já é um tipo onde a mulher ela anda e quando ela está com os membros relaxados, a gente não vê nenhum tipo de celulite. Mas
quando ela contrai, a gente já começa a ver pequenas ondulações e alguma alteração na circulação. É legal a gente sempre fazer o sinal de cacifa, onde a gente aperta a pele da paciente contra os nossos dedos e, se demorar a voltar, a paciente encontra já numa estase venosa, entrando já no processo de diminuição desse sistema venoso, desse sistema linfático. O grau 2 é o grau mais comum entre as brasileiras. Por quê? Porque ele acomete muito as mulheres que não são nem muito gordinhas, nem muito magrinhas. São as mulheres que gostam até mesmo de fazer atividade física, que gostam de malhar, né? Tá mais ou menos na faixa de 25 até 35 anos. Hoje as mulheres estão cada vez mais novas, se cuidando cada vez mais, então é um grau mais recorrente no consultório. A celulite de grau 2, a gente vai perceber como? A gente vê pequenas ondulações e alguma alteração venosa ao toque sem contrair, e quando ela contrai, esse quadro piora, esse quadro ele aumenta um pouco mais, tá? É o que a gente mais vê nos consultórios hoje. E a gente tem a celulite de grau 3, que é a celulite de grau 2 acrescida de nódulos, tá, gente? Vai ter aderência, vai ter nódulo, vai ter fibrose, vai ter dor, vai ter desconforto e a pele vai se apresentar sempre mais gelada, mais fria em relação ao resto do corpo. Eu gosto de sempre sugerir que vocês tenham um aparelhinho de termografia ou até mesmo criem sensibilidade sempre no peito da mão, nunca nas palmas da mão, mas coloque o peito da mão, né, na região na área onde está acometida, para vocês sentirem a temperatura. A temperatura sempre vai estar um pouquinho mais fria do que as demais do tecido da paciente. A gente também tem uma classificação, gente, de acordo com a consistência da pele. Então, a gente pode classificar grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 e 4, mas também podemos classificar pela consistência da pele. Tem muita gente que fala, a minha celulite ela é dura, a minha celulite ela é flácida, a minha celulite é dermatosa, ela piora na tensão pré-menstrual. Isso é muito comum acontecer. Então, a gente gosta de classificar a celulite dura daquela paciente que é nova, que não apresenta nenhum tipo de flacidez na pele, que gosta de fazer atividade física, né, que gosta de treina crossfit, treina corrida, mas apresenta aquela celulite mais durinha. A celulite flácida já é aquelas mulheres que já não gostam de fazer atividade física e já apresentam a pele com uma tendência maior de flacidez. Tá? É muito comum naquelas pacientes que emagrecem de maneira muito rápida, tá? Ou então aquelas mulheres que são muito magras e acabam apresentando um pouco mais de fibrose em relação à celulite, isso também é muito comum. E por fim, a gente tem a edematosa. A celulite edematosa é aquela celulite onde a gente piora na tensão pré-menstrual e melhora depois que ocorre a menstruação. A celulite ela também pode ser classificada em inflamatória e não inflamatória. Lembrando, pessoal, que não importa a maneira como você vai classificar a celulite. O importante é você ter uma linha de raciocínio e seguir essa linha de raciocínio. Pois na estética não existe verdade absoluta. Nós não somos os donos da verdade. Senão a gente nem estaria aqui, não é mesmo? Aprendendo, estudando cada vez mais. E aí, como eu vou tratar? Vocês devem estar perguntando, Cami, como que eu vou tratar a celulite? Você falou, eu entendi, e agora? Primeira coisa que a gente vai fazer é pensar com a testa, é ir na nossa linha de raciocínio. Qual é a linha de raciocínio? Se a substância fundamental amorfa, ela se encontra em estado gel, eu tenho que transformá-la em estado líquido, porque tudo começa com ela. Se o meu adipócito encontra hipertrofiado, eu vou ter que dar uma diminuída nele. E se a minha circulação, seja sanguínea, seja linfática, já se encontra em estado de estase, eu preciso fazer com que esse trânsito, né, esse fluxo de circulação ocorra. Então, eu vou nessa linha de raciocínio, minha gente. É sempre transformando a substância fundamental amorfa, é sempre tirando o excesso de adiposidade, né, emagrecendo, fazendo lipólise, e também facilitando e auxiliando na circulação. E aí existem excelentes nutracêuticos e excelentes dermocosméticos para trabalhar. Eu sei que muitos de vocês ainda não têm o seu aparelho, ainda não têm condição de montar a sua clínica, o seu consultório. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar sempre. Né? Nós estamos num processo de pandemia, numa época mundial, onde a gente se reinventa, é onde a gente consegue criar novas oportunidades e vencer na vida.
não é verdade? Então, para vocês, sejam profissionais que tenham aparelhos, que não tenham aparelhos, não importa, o conhecimento, isso ninguém tira de vocês. Para isso, eu pensei em montar a palestra com os melhores ativos para tratamentos tópicos, como para tratamentos orais. O primeiro deles que eu vou falar, gente, é meu queridinho mesmo. Quem me conhece sabe. Eu amo a fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina, pessoal, eu vou contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela é uma substância que vive no nosso fígado. E ela é uma substância que varre o excesso de gordura do fígado. Ela é muito importante. Para vocês terem uma ideia, pessoas que tinham esteatose hepática e estavam na fila de transplante de fígado, em 1982 foram testadas em um teste científico para poder sair da fila de transplante. O que eles fizeram? Eles deram para essas pessoas uma quantidade muito grande de vísceras de frango e de vísceras de boi. As vísceras de frango e de boi, né, o fígado de boi, a moela do boi, do frango, ele é muito rico em colina. E a colina, quando ela se une a um fósforo, a um fosfato, ela forma a fosfatidilcolina. E essas pessoas começaram a ingerir este alimento todos os dias durante 60 dias. Essas pessoas saíram da fila de transplante como tiveram uma regeneração de 89% do fígado. Por quê? Porque a fosfatidilcolina conseguiu remover a gordura que estava em excesso no fígado. Então, nos anos 90, muitos dermatologistas começaram a trazer a fosfatidilcolina para tratar embolia gordurosa. E esses médicos descobriram que quando eles usavam a injeção de fosfatidilcolina no nível certo, numa dosagem certa, em embolia gordurosa, os pacientes não tinham problemas como trombose, como embolias gordurosas, e muitos deixavam até mesmo de sair, de serem curados, eles começavam a ser curados, né? Foram feitos 30 testes com 30 pacientes, desses 30 pacientes, apenas 4 foram a óbitos, e os 30 pacientes estavam em UTI, sendo tratados com fosfatidilcolina, já em estado de embolia pulmonar por conta da gordura. Então, foi um sucesso tremendo, tanto é que ele é usado até hoje, principalmente na Itália e na França. E aí, nos anos 90, os dermatologistas começaram a trazer a fosfatidilcolina para trabalhar a gordura subcutânea. Foi um sucesso, começaram a trabalhar em modo injetável. Até hoje, não descobriram a ação efetiva da fosfatidilcolina na gordura localizada. Mas um dos motivos que a fosfatidilcolina ela tem essa ação tão importante na embolia gordurosa, que não deixa de ser o mesmo tipo bioquímico de gordura, a fosfatidilcolina ela começou a servir como se fosse um detergente nessa gordura. Ela agia como um detergente. Logo, na gordura localizada, ela também passou a agir de uma maneira detergente. Com isso, aumenta a lipólise, aumenta o AMP cíclico do triglicerídeo e a gente consegue ter uma redução incrível na gordura localizada, tá bom? No Brasil, em 2002, foi proibido o uso injetável por mau uso de vários profissionais. Mas o uso tópico está liberado. E vejam vocês, ele nanossomado, ele tem um efeito tão bom quanto do meio injetável. Então, não precisa de usar fosfatidilcolina de maneira injetável, não precisa nem liberar. Nós temos ele de uso tópico. Então, ele é o meu queridinho, é o meu predileto para tratamento de celulite e para tratamento de gordura também. Vou falar para vocês agora um pouquinho da pimenta negra. Gente, a pimenta negra, ela tem um efeito incrível no tratamento de celulite. Por quê? Porque ela tem um efeito anti-inflamatório muito grande e vasodilatador. A pimenta negra ela já é usada há muito tempo na estética e, às vezes, ela não tem o know-how que ela merecia. Tá? Então, quem quer trabalhar para aumento de vasodilatação, porque nós precisamos de um efeito vasodilatador. Para quê? Para poder aumentar a circulação, o tráfego circulatório, como também para poder amolecer essa substância amorfa. Então, tudo que é termogênico, tudo que é vasodilatador, facilita a transformação da substância amorfa do estado gel para o estado líquido. Sou muito fã da pimenta negra. A pimenta negra ela tem que estar presente sempre em todos os ativos, nos quais a gente trabalha para a redução de celulite. Por quê? Porque ela tem um efeito anti-inflamatório e ela tem um efeito, gente, de desintoxicar de uma maneira absurda. A pimenta negra, para vocês terem uma ideia, a nossa célula, quando ela perde o contato, a troca com a substância amorfa, com o líquido intersticial, a nossa célula começa a acumular muitas toxinas. E a pimenta negra, ela consegue fazer esse efeito detox dentro da célula também. Então, é muito interessante. Junto com a pimenta negra, a gente usa a capsaicina, que é a pimenta vermelha, né? A gente fala muito da piperina. Isso daí é a capsaicina, que é a pimenta vermelha.
A pimenta vermelha, ela tem um efeito analgésico incrível. Ela é tratada para diminuir dor de psoríase, dor de prurido, dor de fibromialgia e ela ajuda também a trabalhar em sinergia com a pimenta negra. Então, quando você coloca num composto tanto capsaicina quanto pimenta negra, você tem um efeito otimizador, anti-inflamatório e também analgésico. Não é incrível, gente? É maravilhoso. E aí, entra pra gente o Rego Shape. O Rego Shape, ele é uma substância muito importante para o nosso organismo. E ele é uma substância no qual a gente consegue diminuir e aumentar a concentração de ácidos linoleicos do corpo. Os ácidos linoleicos conjugados, eles têm um poder incrível de inibir a lipogênese. Como que funciona, pessoal? Quando nós temos o adipócito, nós temos receptores, tanto de lipogênese quanto receptores de lipólise. O Rego Shape, ele tem essa ação, os ácidos linoleicos conjugados, eles têm a ação de inibir os receptores alfa, que são os desencadeantes da lipogênese. Então, ele ajuda muito na melhora da celulite. Por quê? Porque vai tirar a hipertrofia, vai diminuir a concentração de triglicerídeo dentro do adipócito e logo vai ajudar o nosso organismo a diminuir esse adipócito de tamanho, melhorando a qualidade e o aspecto de ondulações. Tá bom? O Rego Shape, gente, ele tem que ser sempre associado, tá? Com cafeína e com substâncias vasodilatadoras. Então, é muito legal você associar no ativo pimenta negra, cafeína, Rego Shape. Cada um, pessoal, vai agir em sinergia com o outro. A gente não tem um único ativo dentro de um composto, né, de dermocosmético, que vai fazer ação sozinha. Assim como nós precisamos dos outros. Os ativos também precisam dos outros para poderem dar o seu melhor. Tá bom? Vamos falar também agora da grande estrela, né, gente? Cafeína. Só que a cafeína bivetorizada. Desde que estética é estética, a gente tem a ação da cafeína. Todos nós sabemos que todo ativo tem que ter cafeína. A cafeína é um excelente beta-adrenérgico. Por quê? Ela ajuda a favorecer a lipólise, ela ajuda a favorecer a quebra do triglicerídeo dentro do adipócito. Como que ela faz isso? Ela acaba ativando a ação de um receptor chamado de receptor beta-2, onde ele otimiza a ação do AMP cíclico desse triglicerídeo e com isso ele é quebrado em ácido graxo e glicerol. Eu falo que a cafeína é o ativo que para celulite, para gordura que não apresenta cafeína, está faltando alguma coisa, porque ela sempre vai ser a cereja do bolo. Eu gosto muito de associar a cafeína também a substâncias vasodilatadoras. Então a gente pode trabalhar a cafeína junto com a pimenta negra, a gente pode trabalhar em sinergia cafeína e fosfatidilcolina. Pensem, se a gente tem uma fosfatidilcolina que faz ação detergente no triglicerídeo e uma cafeína que facilita a quebra desse triglicerídeo, gente, isso é uma maravilha. E vocês já pensaram que isso, tudo dentro de um composto, né, seja de um creme, seja de um gel, seja de através de um fluido, nós temos o poder da mão de fazer esse ativo permear. Isso é maravilhoso. E aí, a gente tem um derivado da cafeína, que se chama cilanetriol. O cilanetriol ele é uma grande novidade. Por quê? Porque o cilanetriol ele foi desenvolvido a partir de uma valsa, de uma dança, de uma sinergia entre a cafeína e o silício. Nós já sabemos que o silício ele tem um efeito espetacular e é um dos cimentos celulares da flacidez da pele. Só que o que a gente não sabe ainda é que o silício ele trabalha em sinergia com a cafeína. Ele otimiza o trabalho de lipólise da cafeína. Então, quando a gente tem um composto, né, usa-se no ativo o cilanetriol, a gente vai otimizar seja a cafeína e o silício juntos e vai ter um resultado muito mais rápido do que se a gente usasse, por exemplo, só a cafeína sozinha. Por quê? O silício ele vai jogando a cafeína aos poucos. Então, a gente não tem um boom de cafeína e acaba. Esse silício ele vai jogando a cafeína aos pouquinhos para dentro do adipócito. Então, a gente tem uma lipólise prolongada e ativa durante todo o tempo. Tá? Eu gosto muito desse tipo de ativo. Para celulite flácida, ele dá um resultado incrível. Em poucas sessões você já vê uma diferença quando você otimiza com o cilanetriol e o resultado é muito bacana. Vou falar do Nanocelulitec. Nanocelulitec ele é um composto
tá, de ativos, no qual a gente vai ajudar a trabalhar aumento da microcirculação, então a gente facilita esse trânsito, seja ele linfático, seja ele venoso. Ele ajuda a amolecer um pouco mais, a tornar a substância amorfa um pouquinho mais de uma maneira mais leve, mas de uma maneira onde a gente vai trabalhar da substância gel para a substância líquida. E ele também vai otimizar a ação. Da nossa parte de celulite, então da parte da lipólise. Isso tudo vai melhorar bastante também. Tá bom? O nanocelulitec, ele tem que estar em compostos nanossomados. Não adianta você ter o ativo se ele não fosse nanossomado. Então, se vocês verem celulitec, não. Ele tem que ser nanocelulitec. Por quê? Porque o composto só vai conseguir ter a biodisponibilidade dele no sangue através da parte de nanossomas. E aí eu vou falar desse daqui, gente. Esse é uma grande novidade que as pessoas ainda não estão explorando, mas agora, a partir desse Estética Online, vai explorar. É o Noctur Shape. O Noctur Shape me chamou muita atenção. Por quê? Porque ele é um ativo onde a gente vai trabalhar e ele vai ter a ação dele à noite. Então, compostos para celulite, cremes para celulite que possuem Noctur Shape, ele tem a ação de uma maneira melhor à noite. Por quê? Vou contar para vocês. Existe uma proteína chamada noturnina. Essa proteína é uma proteína que ela tem o poder de ativar um PPAR, que é um receptor, que é um marcador de lipogênese. Porém, a noturnina só aparece à noite. Então, durante o dia ela está dormindo, ela está quietinha. Chega à noite, ela aparece e favorece a lipogênese, ou seja, engorda a pessoa no período da noite. Quando nós passamos o Noctur Shape à noite, ele vai agir para inibir a noturnina. Então, a noturnina ela vai receber uma brecada do Noctur Shape e a sua cliente vai ter uma melhora absurda no aspecto da celulite. Não só no aspecto da celulite, como também no aspecto do emagrecimento. Vai melhorar o contorno, melhora a gordura localizada, melhora a circulação e melhora, desse jeito, o quadro celulítico da nossa paciente também. O Noctur Shape, gente, ele teve um estudo científico em vivo. Foram tratadas 25 mulheres com o Noctur Shape. Das 25 mulheres, 24 tiveram melhoras de 80% no aspecto celulite de grau 2, que regrediram para grau 1. Então, é um ativo que merece a nossa atenção, é um ativo que a gente tem que começar a procurar, e é um ativo para uso home care. A nossa paciente ela vai ter o uso home care, tá bom? Bom, falamos de todos os dermocosméticos das melhores maneiras possíveis, né? Dermocosméticos que ajudam na vasodilatação, dermocosmético que diminui gordura, que trabalha na lipólise, dermocosmético que inibe a lipogênese, e dermocosmético que facilita a transformação da substância amorfa do estado gel para o estado líquido. Maravilha. Adianta só isso? Não. Eu preciso cuidar da minha cliente de dentro para fora. Tá? Nós não somos um pedaço de tecido, nós somos seres humanos integrativos. Nós precisamos limpar o nosso organismo. E vejam bem, pessoal, a celulite ela tem uma relação muito íntima com a intoxicação do organismo. Todas as vezes que nosso organismo se encontra intoxicado por metais pesados, por excesso de substâncias halógenas, né? Por excesso de cloro, de flúor, de bromo, por excesso de açúcar, que a gente sabe que a glicação ela tem um fator muito intrínseco, seja na gordura, seja na celulite, seja na flacidez. Então não adianta eu fazer um tratamento e apresentar todos esses ativos, essa gama de ativos incríveis para vocês, mas se a gente não orientar a nossa paciente a também a se cuidar de dentro para fora. Né? Hoje, o verdadeiro esteticista, o esteticista que pensa de uma maneira integrativa, de uma maneira global para o seu cliente, ele vai indicar tanto nutracêuticos que vai trabalhar essa desintoxicação, essa detoxificação do paciente, como também vai trabalhar de fora para dentro. E vocês já imaginaram quando a gente associa os dois? O resultado é incrível. A cliente fica feliz, você se sente valorizado e tudo melhora dentro do nosso consultório. Então eu tive que escolher a dedo, porque são infinitos ativos que ajudam, né, nessa melhora de dentro para fora. Então eu vou começar a falar para vocês a princípio da metionina. Metionina
metionina, para mim, além dela ser um aminoácido essencial para a minha vida, ela é um dos melhores aminoácidos que existem. Por quê? Porque ela é um precursor da glutationa. Para quem não sabe, a glutationa, ela é um antioxidante, um dos mais poderosos do nosso organismo. Nós produzimos glutationa no nosso fígado. Só que como a gente tem uma alimentação e um estilo de vida onde a gente libera muito radical livre, a glutationa acaba sendo não tão suficiente quanto deveria ser. Né? Nós temos uma vida estressada, nós temos uma vida onde a gente se alimenta mal, então fica faltando glutationa. Né? Para quem não sabe, antioxidante é aquele soldadinho que vem para combater o radical livre. É aquele soldadinho que não deixa a gente enferrujar, que não deixa a gente oxidar. Tá bom? Então, a glutationa, ela precisa de metionina para ser produzida. E a metionina, o nosso organismo também produz, só que não é suficiente. Então, se vocês querem um aminoácido, um composto que vai fazer um resultado incrível, seja para a sua pele, seja para o seu fígado, seja para o seu organismo, invista na metionina. Tá? Ela só não tem um gosto muito gostoso. Tem que avisar a cliente, ó, você vai fazer o uso de metionina, ela não é muito gostosa não. Mas se você tomar em cápsula, isso não vai ser problema, tá bom? Pessoal, uma coisa muito importante para falar com vocês. Olhem o fígado da paciente de vocês. Olhem o intestino da paciente de vocês. Celulite está relacionada intimamente à intoxicação do organismo. Lembrando que o nosso fígado, ele é responsável por 75% do nosso detox no corpo. Às vezes a gente fica muito preocupado em querer desintoxicar, em querer melhorar a cliente, mas o fígado, ele é a grande estrela do detox. Então, vamos cuidar do fígado da gente. Como? Ajudando na suplementação de metionina, tá? Ela é de uso livre, não precisa de prescrição e ela está presente em vários suplementos do nosso Brasil. Além da metionina, pessoal, a gente tem também... deixa eu voltar aqui. A L-carnitina. Vocês lembram que eu falei para vocês que a fosfatidilcolina lá no fígado ajudou a remover um monte de gordura das pessoas que estavam já na fila de transplante? Pois é, ela precisa da ajuda da L-carnitina. Quando nós otimizamos e suplementamos a L-carnitina no nosso organismo, além da gente otimizar o resultado da fosfatidilcolina, ou seja, ajudar nessa remoção, nessa lipólise, nessa diminuição do triglicerídeo, a gente também tem uma ação da L-carnitina muito bacana. Por quê? Porque é ela que carrega o ácido graxo livre, a gordura propriamente em si, para as mitocôndrias musculares. Então, se eu tenho uma quantidade boa de L-carnitina no meu tecido, que também é uma proteína, a gente consegue fazer essa entregar o ácido graxo livre para a mitocôndria do meu músculo e o meu músculo ter mais atividade e ter mais força. Então, melhora a massa muscular, melhora a redução de gordura e logo melhora a celulite também. E aí eu vou falar da quitosana. A quitosana já é um composto super antigo, né? Ela é derivada do crustáceo, da parede de crustáceo. E ela cria, pessoal, como se fosse uma gelatina. Ela cria como se fosse uma esponja no estômago da pessoa. Quando ela cria essa esponja, ela inibe a absorção de gordura e dá a sensação de saciedade. Então, ajuda a emagrecer. Se ajuda a emagrecer e você não consome muita comida, né, não come demais, o paciente acaba melhorando também o aspecto da celulite. Só que uma coisa me chamou muita atenção a respeito da quitosana. A quitosana, ela consegue remover metais pesados do organismo. E hoje em dia é muito comum. Nós temos uma água lotada de cloro, nós temos o uso de flúor, então seja na pasta de dente, seja na fluoxetina, nas cetinas que a gente tem aí, né, dos ansiolíticos que as pessoas costumam tomar. A gente tem um aumento de cloro por conta da nossa água também. Tudo isso é metal pesado, alumínio, né? Tudo isso é metal pesado que vai contribuir para aquela estase da substância amorfa. Essa quantidade de metal pesado também torna a minha substância amorfa mais gelificada e menos líquida. Então, a quitosana, ela ajuda a fazer esse detox de metal pesado, já no estômago e um pouco no intestino. Quem quer melhorar também o aspecto da celulite, entra com a quitosana também, tá bom? Vou falar também um pouquinho da espirulina. Espirulina, gente, é uma cianobactéria excelente para tratar diabetes tipo 2. A espirulina, ela foi usada em um estudo comparativo junto com a metformina. E a espirulina acabou ganhando da metformina.
Para vocês terem uma ideia, a espirulina ela é tão fantástica, ela é tão incrível, que ela tem o mesmo teor proteico que um bife de vaca, que um bife de frango. Então, pessoas, por exemplo, veganas, pessoas que não gostam de consumir, coloca a espirulina na formulação, ajuda a paciente a melhorar no aspecto dela da espirulina, porque ela tem um efeito antioxidante incrível. O efeito antioxidante da espirulina associado à metionina melhora muito a condição circulatória e linfática dos nossos clientes com celulite. Então, vai melhorar muito o aspecto dela também, tá bom? E aí, a gente vai falar um pouquinho do psyllium. O psyllium, gente, ele é uma substância muito bacana, que age como se fosse um ímã, tá? Ele é um inibidor de carboidratos e de gordura. Ele age lá no intestino delgado. Para vocês terem uma ideia, no intestino delgado que tudo ocorre. Então, quando que eu transformo a minha micromolécula em micronutriente? É no intestino delgado. É ali que ocorre toda a parada do engorda ou não engorda, né? Então, ali no intestino delgado eu tenho a ação de várias enzimas pancreáticas, sejam elas amilase, lipase, protease, é ali que o negócio ocorre. O psyllium, ele age, primeiro, recompondo a flora intestinal. Então, ele trata as boas microbiotas do intestino. Segundo, o psyllium, ele tem uma ação muito bacana de inibir a amilase pancreática e a lipase pancreática. Com isso, a minha micromolécula não vai virar micronutriente e eu não vou ter um excesso de absorção, nem de ácido graxo livre, nem de glicose, nem de frutose. Isso melhora muito a condição do meu paciente. E o psyllium, gente, ele também tem um efeito de dar uma aumentadinha na imunidade. Por quê? Se ele alimenta bem a microbiota do meu intestino delgado, logo eu vou ter uma microbiota mais saudável e mais disposta a tratar e a lutar contra os nossos micro-organismos ruins. Eu queria bater um papinho com vocês agora. Eu falei de vários ativos, né? Eu falei de vários nutracêuticos. E é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje no Estética Online. Estou até debutando aqui no Estética In, um evento tão maravilhoso que eu já fui espectadora, hoje eu estou aqui. E eu quero que vocês entendam que todo esse conhecimento passado não é para vocês procurarem um único ativo ou que este ativo vai fazer o milagre. Não, gente, milagre não existe. O que existe é muito estudo. É muito conhecimento, é muita dedicação na cliente de vocês. A cliente vai para vocês com a mesma expectativa que vocês estão vindo para a gente hoje. Com sede de conhecimento, com sede de ser melhor, com sede de poder crescer e melhorar como pessoa, né? E até mesmo a autoestima está relacionada ao trabalho dela, à família dela, ao relacionamento dela. Então, quanto mais a estética está crescendo, mais científica a gente está se tornando. Vocês perceberam isso? E quando a gente se torna mais científico, a gente não pode prometer milagres para o nosso cliente. A gente tem que estudar, e a gente tem que estudar para aquele cliente. Não existe o tratamento da celulite, da gordura, da flacidez. Existe o tratamento daquele cliente. Aquele cliente que está na minha frente, no meu consultório, ele é o meu foco, ele que é importante para mim. Então vamos ver a história dele, vamos ver como é que é a alimentação dele, vamos ver como é que são os hábitos de vida dele, como é a qualidade de sono dele. Tudo isso está relacionado com as nossas disfunções estéticas. Não dá mais para tratar o nosso paciente como um pedaço de tecido, seja de tecido adiposo, seja de tecido dérmico, seja de tecido flácido. Isso não existe mais. O que existe é aquele cliente. Eu trouxe para vocês hoje um pouquinho do conhecimento do que é otimizar o tratamento de celulite e principalmente de descobrir e entender como que funciona esse mundo maravilhoso da disfunção estética na celulite. Muito obrigada a todos vocês. Olha, vou te dizer uma coisa, viu? É sempre um grande prazer te Ai, receber. que linda! Impressionante, né, gente? Eu tinha certeza absoluta que ia ser esse grande sucesso. Eu estava ali. Aproveitando, você sabe muito bem, mais uma aula sua, aproveitamos demais. Muito obrigada mesmo, viu? Muito obrigada. Tenho certeza que você, como você disse, você estreou aí o nosso palco do Estética In Online no setor de estética, porque nós estamos aqui desde cedinho, não é verdade? É verdade. Muito obrigada, Tá, então, eu que agradeço, tá? Ana, muito obrigada. E vamos continuar aqui com a nossa programação, porque aí. tem novidades ainda, né? Lógico. Então, até já. Olha, Beijo, gente.